Começamos mais um Papo da Madrugada, nessa madrugada de sábado. E aí, Marcelo, tudo bem? Oi, Ronaldo, tudo bem? Os cachorros pararam de latir, agora acho que a gente vai conseguir gravar o programa. Vamos lá. É isso aí. Então, vamos conversar, né, sobre alguns assuntos dessa semana que passou. Muito bem, começamos com a segunda-feira, com muita apreensão por causa da pandemia de coronavírus e depois de lançar a medida provisória 927. Para tentar ajudar as empresas a superarem esse momento difícil, houve uma pressão muito grande pela retirada de um artigo que permitia a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, com alguns condicionantes. O presidente Bolsonaro cedeu e retirou o artigo, não foi isso? Ronaldo, eu conversei com alguns empresários, inclusive a Bruna Monteiro, que é proprietária, uma das sócias, né, da MWX Conte, e ela estava me dizendo o seguinte, que sem considerar nenhum tipo de posicionamento político, mas ela acha que houve um equívoco, que as pessoas se precipitaram porque a medida era muito boa. O artigo, o conteúdo do artigo, na opinião dela, era muito bom. Ele previa a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses com algumas condições. Primeiro, a manutenção de todos os direitos do trabalhador, plano de saúde, fundo de garantia, etc. Além disso, ele também viabilizava um afastamento do empregado, ele recebendo um salário mínimo, 50% desse salário era pago pela empresa e 50% pago pelo governo. É claro que no comércio, uma boa parte das pessoas que trabalham no comércio tem um salário próximo do salário mínimo, não sentiriam muitas perdas e estariam em casa aguardando as coisas melhorarem. Quem sentiria mais, com certeza, seriam aqueles cargos mais altos, tipo de gerentes e tal, porque a medida limitava o pagamento a um salário mínimo, né? É isso, mas com o pacote, Marcelo, lançado pela área econômica para ajudar as pequenas e médias empresas, a situação ficou melhor, né, para os empresários do que a proposta que estava no artigo 18, que foi retirada da MP, não foi isso? Com certeza. Você vê que as coisas são muito dinâmicas e mudam toda hora. Agora veio um pacote aí da área econômica que vai beneficiar empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões de reais. A iniciativa é muito boa, é oportuna e isso vai ajudar. Só que tem o seguinte, você tem uma gama enorme de empresas que não chegam a faturar os 360 mil que daria direito a entrar nesse Por ano, pacote. isso, Por é ano, isso? por ano, Certo. exatamente. Eu conversei com um proprietário de loja do ramo de moda, e ele estava me dizendo o seguinte, que em 2007, ele faturava na loja dele cerca de 1.200.000 por ano. Em 2008, esse faturamento chegou no máximo a 600 mil. E no ano passado, ele não chegou a 300. E por aí dá para você imaginar que existe uma gama de empresas que não estão contempladas nesse pacote. E eu acho que para não gerar um grande problema aí de desemprego, é preciso que o governo edite rapidamente, de preferência até segunda-feira, uma medida provisória que atenda aí as necessidades dos microempresários, aqueles que faturam até 360 mil, porque senão nós vamos ter muito problema aí relacionado a desemprego. Não, e tem o problema, né? Que semana que vem já tem, no dia 5 de abril, já tem a folha para pagar, né? Pois é, por essa razão é que ele precisa editar essa medida até segunda-feira, para dar tempo das empresas digerirem e pagarem a folha no dia 5. Meu Deus, que coisa, hein? Bom, na terça-feira, as notícias dos casos de coronavírus pelo mundo continuaram em destaque nos jornais de todo o mundo, mas a principal foi a disparada de casos na Espanha. E também na terça-feira, o Canadá informou que não mandaria atletas para as Olimpíadas do Japão. Mas à noite,
aí teve uma outra história que deu o que falar, né? Foi o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Ele causou uma tremenda polêmica com esse pronunciamento, quando criticou as iniciativas de alguns governos estaduais e fez referências diretas ao doutor Drauzio Varela e também à Rede Globo. Ronaldo, o presidente, na minha opinião, ele peca quando ele exagera na dose dos seus pronunciamentos. Na minha visão, quem nunca gostou do Bolsonaro continua não gostando. Os admiradores fiéis dele mantêm as suas posições. A minha única dúvida é com relação àqueles que votaram no presidente por conveniência e para não deixar a esquerda permanecer no poder. Eu só não sei se eles estão aplaudindo ou se estão vaiando o presidente, entende? Mas tanto o presidente quanto os opositores, eles precisam distensionar o país e encontrar um ponto de equilíbrio durante essa pandemia. Porque agora o momento é de união e a gente está vendo aí uma disputa política. Parece até que a gente está vivendo época de eleição, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Agora entraram os governadores também nessa disputa. É complicado. E a oposição está sendo implacável e não está pensando no país, na minha opinião. Isso está acontecendo desde a campanha de 2018, né? Com essa oposição que a gente tem aqui, fica muito difícil, Marcelo. O Ronaldo fica, sobretudo depois da gente ouvir um condenado pela justiça criticar o governo depois de ter roubado o que roubou, e ainda um choro aí emocionado do Ciro Gomes, que eu acho que ele vai se tornar um forte candidato ao Oscar, né? Pois é, e aqui em Laranjeiras, onde eu moro, né, o pessoal fica gritando aqui, tem panelaço e tal, pedindo Lula volta para presidente. É complicado isso também, né? Aí a gente tem que chorar igual o Ciro vai chorar agora e a gente vai rever. Pois aí, mostra o Ciro aí. E o Oscar vai para Ciro Gomes. Abraçar esse povo todo, porque ele te pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês. Ronaldo, essa tá difícil de engolir, hein? Como tá, Marcelo? Pelo amor de Deus. Interessante é que o Ciro foi casado com a Patrícia Pilar, que é uma ótima atriz, né? Ele podia ter feito um curso com ela em casa. Patrícia, vem aqui, me ensina como eu posso ser um ator, né? Eu quero chorar, né? Pelo menos aprender a chorar. Mas ele é muito canastrão, não dá mesmo. Não é a dele. Mas vamos tocar o barco. Vamos nessa. Ainda na quarta-feira, dia 25, na contramão de muitas previsões sobre coronavírus, o cientista britânico vencedor do Prêmio Nobel de Química em 2013, Michael Levitt, afirma que a pandemia não apresenta risco para a maioria das pessoas e que elas são naturalmente imunes. O texto foi publicado na revista Isto É, Dinheiro, dessa semana. Olha, eu acho até que ele tem razão. A gente tem dois problemas aí. Um é a questão da capacidade do sistema de saúde receber. Ele já atendeu, pessoal. Exatamente. Isso aí é um ponto bem problemático. E o outro é o grupo de risco, porque a doença não tem um índice de letalidade alto, mas ela se espalha numa velocidade muito grande. E a gente já sabe os danos que ela causa. A gente viu aí o que aconteceu na Itália. Claro que tem condições climáticas diferentes, o perfil dos idosos também é um pouco diferente, mas a gente precisa cuidar dos idosos. Agora, essa quarentena precisa ter um tempo determinado. A gente já está partindo aí para a segunda semana. O país não pode parar. Quando você olha a coisa pelo lado da economia, você também está pensando na saúde das pessoas, porque isso pode causar um colapso tremendo. E há também danos para a saúde mental. Então a gente precisa tomar muito cuidado e esperar que as autoridades tenham bom senso para poder encerrar esse período de isolamento social e fazer, mesmo que esse isolamento seja
o cancelamento desse isolamento seja gradativo. Mas aí a gente vai entrando num ciclo de normalidade que vai contribuir para a gente tentar minimizar os danos que já foram causados na economia, né? Pois é. E tem uma coisa que eu acho que não vai ser com decisão política que a gente vai resolver esse problema, né? Não, eu concordo, porque hoje a gente está vendo aí muitas decisões que são mais políticas do que técnicas. Aí chega um governador e diz assim, vou fechar tudo, fechar a estrada, fechar isso, fechar aquilo. Muito bem. Você vai ficar em casa, só que você precisa comer. Então é preciso que tenha alguém no supermercado para poder vender as coisas para você. Essa pessoa do supermercado precisa pegar ônibus, trem, metrô, barca, alguma coisa, alguma condução. Então você tem que ter os motoristas, os maquinistas, os condutores trabalhando para transportar essas pessoas. Tem gente que não usa o transporte público, mas usa o seu carro e precisa ir ao supermercado para comprar alguma coisa, vai precisar de gasolina, o frentista precisa estar no posto. Aí você tem os caminhões fazendo o transporte dos alimentos, mas você não tem borracheiro na estrada. Se for um pneu, ele não tem onde parar para comer, porque está tudo fechado. Você vê que a coisa não funciona. Os caminhoneiros, né, que não tinham o que comer na estrada. Pois é. Então, o que acontece é o seguinte, não adianta chegar para jogar para a plateia e dizer, vou fechar tudo, vai ficar tudo parado. Não vai, porque é impossível. Você precisa fazer um controle cuidadoso e tal, mas esse controle precisa ser feito. E as coisas não podem fechar totalmente, né? Vamos ver se eu já ouvi falar aí hoje que pelo menos no Rio de Janeiro, mais 15 dias de isolamento social. Eu estou achando um pouco demais, mas eu não sou médico. Problemático. A gente pode ter problema aqui até de enfrentamento aí, sei lá. A coisa não é fácil, já aconteceu aí, já aconteceram alguns problemas aí em alguns locais, e a gente precisa tomar cuidado para isso não se transformar em caos. Mas vamos pensar positivo e vamos torcer aí para isso dar certo, né? Vamos rezar, né? Vamos rezar. Essa hora é importante, né? Bom, Marcelo, na quinta-feira, dia 26, a mídia, para variar, continuou malhando o presidente Bolsonaro. O Jornal Nacional dedicou praticamente uma edição inteira para isso. E ontem, além do pacote da área econômica que já comentamos, tivemos uma surpresa muito desagradável e decepcionante. Decepcionante para nós, jornalistas, principalmente. Foi o tweet do jornalista Ricardo Noblat, do jornal O Globo, onde, num tom de ameaça, ele disse, vou ler aqui, hein? Do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como o Adélio. Veja aí que ele disse isso para um presidente da República eleito democraticamente. Bom, para mim, esse aí perdeu totalmente a credibilidade, Marcelo. Eu concordo com você, Ronaldo, porque não é papel de um profissional de imprensa ou de uma pessoa que se diz profissional de imprensa agir dessa maneira. Você pode não gostar do presidente, você pode ter suas restrições, mas você, como jornalista, você é um sujeito que vai tentar ser imparcial, mostrar os dois lados da notícia e deixar o leitor ou o telespectador tirar as suas conclusões. Não foi isso que a gente aprendeu, nem que a gente ensinou na universidade. Mas depois, esse pessoal não entende por que as pessoas dão razão ao presidente quando ele começa a meter o pau na imprensa. Diante de posturas como essa, você não pode esperar outra coisa. Por isso, e eu já disse isso em algumas outras ocasiões, quer dizer, a imprensa está perdendo a credibilidade por atitudes como essa que a gente viu. É isso, Marcelo. Então, chegamos ao final do Papo da Madrugada de hoje. Forte abraço para todos. Abraço para você, Ronaldo, e para você que assistiu o programa. Se gostou, deixa o seu like aí no nosso canal. Se puder, se inscreva para receber os avisos, marque o sininho para receber os avisos das nossas publicações. Valeu mesmo a companhia,
Muito obrigado e até a próxima.